amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Prêmio IBEST 2025 de melhor canal de política tem já mais de 30, cerca de 30 escolhidos, e vários canais conhecidos de direita e de esquerda disputam o prêmio. O Blog da Cidadania, excluindo os que passaram automaticamente para este ano por terem ficado entre os 5 mais votados ano passado, no ranking dos que vão disputar, o Blog da Cidadania está em primeiro. O que é ruim é um canal de direita, não é? Porque todos os canais de direita estão subindo forte. Você pode ver que onde tem a setinha para cima, verdinha, é canal de direita, só canais de direita. Os canais de esquerda, praticamente todos estão indo para baixo ou estagnados. Então aí, se você puder, vote no iBest, no Blog da Cidadania, e o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 12 de maio de 2025, são 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Brasil hoje está em uma situação de grande risco de um retrocesso democrático, e esse risco está sendo passado pela Polícia Federal ao sistema de justiça, aos poderes executivo e judiciário. O processo dos golpistas que está tramitando no Supremo, a ação penal aberta em 26 de março deste ano, contém uma quantidade muito grande de provas, muito grande de provas de todo tipo, de provas documentais, até de DNA, provas de áudio, provas de vídeo, contra os golpistas que participaram da trama, e tudo isso vai ser exposto no julgamento que vai chegar ao seu ápice em agosto, mas nos próximos 2 meses haverá uma avalanche de informações sobre a trama golpista que ainda não se sabe, mas que vão ser apresentadas durante a instrução penal que vai ocorrer nas próximas semanas e nos próximos 2 meses, para que cheguemos a agosto com um acervo probatório extremamente forte e que pode desmoralizar muito fortemente o bolsonarismo. O poder legislativo está nas mãos da direita, ou melhor, da extrema-direita. Como se viu, a extrema-direita conseguiu fazer com que o Congresso se ajoelhasse e votasse uma decisão absurda que pretendia cancelar todo o inquérito do golpe que foi construído ao longo de 2 anos pela Polícia Federal. E essa união que o STF tem hoje se vê 9 dos 11 ministros completamente afinados um com o outro, e tudo isso se deve ao que o ministro Flávio Dino disse na sua decisão sobre o arquivamento da trama golpista, sob decisão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, na verdade. E essa denúncia está sendo fundamentada com base em investigações da Polícia Federal que mostram que o plano de golpe existe e pretende usar o poder judiciário, o poder legislativo,
para intimidar e para coagir os poderes judiciário e executivo, ou seja, o governo Lula, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e todos os outros ministros, Zanin, até o próprio Toffoli mesmo, só estão de fora dessa união no judiciário os ministros indicados por Bolsonaro, que evidentemente não vão participar de ações para enquadrar os golpistas. Não há dúvida de que eles estão ali, são uma ala isolada, esses dois do STF. Então, nas próximas semanas, vai haver um esforço muito concentrado do STF de acabar com os planos dessa organização criminosa que não está desbaratada porque a Polícia Federal enviou resultado de investigação que mostra que a trama golpista continua e estamos correndo contra o tempo, o Supremo Tribunal Federal está correndo contra o tempo. O Brasil tem que ficar de olhos muito abertos agora no que vai acontecer para que cada um de nós, cidadãos, possamos colaborar com a disseminação dos fatos que vão começar a aparecer a partir de agora. O dia zero é agora. Vai começar uma guerra para defender a democracia no Brasil e você vai ver isso no material que eu separei para você. Partidos que defenderam o adiamento da pauta e partidos que são convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar. Então há aqui uma sinalização que o diálogo pode ao final nos fazer avançar para uma solução. Não há esse sentimento de convergência que algo é preciso ser feito para que, se houve ou se está acontecendo algum tipo de injustiça, isso possa ser também por nós combatido, por nós. Num dia, a Câmara vota pela suspensão do processo contra o deputado Hammadi. No dia seguinte, o STF basicamente anula praticamente tudo, ou seja, só retirou a questão ali dos crimes contra o patrimônio, crimes de dano, permanecendo ainda as acusações contra o Hammadi de golpe de Estado e vários outros crimes graves, porque o STF fala que isso tudo ocorreu, foi planejado antes do 8 de janeiro. Enfim, um malabarismo jurídico para tentar mais uma vez perseguir pessoas de direita, que a gente sabe, se fosse de esquerda, envolvido em mensalão, petrolão ou até em roubo do INSS, nada estaria acontecendo com essas pessoas. Pois é, o discurso do bolsonarismo é esse e contraria a própria lógica, né? Talvez ele não saiba, o Eduardo Bolsonaro, mas um certo Luiz Inácio Lula da Silva ficou quase 2 anos preso sem que tivesse uma só prova para prendê-lo, para mantê-lo naquela condição, em contraposição ao que você vai ver agora que há contra o bolsonarismo. O PL espera que o Hugo Mota recorra ao plenário da decisão da primeira turma. Você veja que o Congresso está no ataque. Veja, essa matéria saiu agora há pouco, com um placar de 5-0. A primeira turma decidiu rejeitar a solução e o PL espera que Hugo Mota recorra ao plenário do Supremo da decisão tomada por unanimidade. Em Nova York, o Hugo Mota diz que a diretoria jurídica vai analisar a decisão assim que ela for formalizada para decidir se vai ou não recorrer. Evidentemente que ele está sendo pressionado, e o líder do PL, Sócio Cavalcante, diz que como foi uma resolução aprovada por 315 deputados, ampla maioria da casa, a expectativa é que o presidente da Câmara tome essa iniciativa de recorrer em nome da casa. O STF está sob ataque do Poder Legislativo em várias frentes. E aí isso tende a se agravar. Veja, vídeos, áudios e DNA. As provas usadas contra os condenados de 8 de janeiro que receberam penas altas são muito fortes. No dia 8 de janeiro de 2023, Felício Manuel Araújo gravou um vídeo do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, anunciando o que estava programado para o dia. Estamos aqui prontos para descermos os 3 poderes, invadirmos e tomarmos. Mais tarde ele filmou a si mesmo, mostrando que foi um dos primeiros manifestantes a entrar no plenário do Senado, onde afirmou: Jair Messias Bolsonaro, você vai voltar para esta nação e continuar seu governo. Pouco mais de um ano depois, Araújo foi condenado a 17 anos de prisão pelo Supremo
e ele faz agora parte de um grupo de 103 réus de um total de mais de 500 que receberam as penas mais altas pelos atos golpistas. Em seu depoimento, ele afirmou que os atos não tiveram relação com Bolsonaro e que não queria depor o governo. As punições desse grupo variam entre 16 anos e meio e 17 anos e meio de prisão e fizeram o STF tornar-se alvo de críticas pelas penas consideradas exageradas. Essas reclamações levaram a um movimento no Congresso pela anistia dos envolvidos e a negociações em curso para que a tentativa de perdão geral se transforme em uma iniciativa que leve à redução de punições. Foram analisados 103 votos do relator das ações penais, o Alexandre de Moraes, que prevaleceram entre os ministros do STF baseadas nessas condenações. O STF adotou a tese do crime multitudinário, ou seja, um crime cometido por uma multidão, mas com evidências específicas contra cada réu. Foram utilizados nas condenações fotos, vídeos, áudios, a maioria feitos pelos próprios manifestantes, além de dados de geolocalização de seus celulares e até material genético foi coletado. Esses elementos demonstram, de acordo com a Justiça, a participação na depredação do patrimônio público e a intenção de derrubar o governo de Lula. Tudo isso vai aparecer, minha amiga, meu amigo, nas próximas semanas, conforme houver a inquirição das testemunhas e a acusação se manifestar, as testemunhas da defesa se manifestarem. Você vai ter o comandante do Exército dizendo que recebeu ordem de Bolsonaro, uma minuta golpista do Bolsonaro. Tudo isso elimina qualquer possibilidade, não só do Bolsonaro, mas todo o grupo golpista e a direita manterem uma imagem que eles tentam manter de heroísmo. Eles vão ser desmascarados. Assim como você vai ver, por exemplo, nos telejornais, todos esses depoimentos e provas. Foi frequente entre os participantes dos atos golpistas o apelo por uma intervenção das Forças Armadas. Como eles vão poder manter o discurso de que eram velhinhas de Bíblia na mão, com áudios e vídeos fazendo esse tipo de proposta? Por exemplo, esse tipo de proposta de Camila Mendonça Marques, em vídeo gravado dentro do Palácio Planalto. Disse ela: acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o Exército. Intervenção militar é o que a gente pede, pronto, não tem o que recuar, a gente não vai sair daqui. Em depoimento, depois, ela alegou que sua intenção era pacífica. Outros réus também gravaram frases como: nós exigimos intervenção militar, queremos intervenção militar, e se não quebrar tudo lá dentro dos palácios, as Forças Armadas não vão vir. Então ainda justifica que a quebradeira era para chamar as Forças Armadas. É tudo muito claro. Em depoimento, logo após serem presos, parte dos réus admitiu que o objetivo do ato era forçar uma intervenção. Depois, contudo, eles voltaram atrás nas declarações, que o objetivo era apenas ocupar os prédios, sentar e esperar até vir uma intervenção militar para não deixar Lula governar. Isso está gravado, tem áudios deles dizendo isso, tem provas nas redes sociais. O texto do interrogatório de Ulisses Frede afirma que ele teria dito que sua finalidade vindo a Brasília é ver as Forças Armadas tomarem o poder, ou seja, que se concretize a intervenção federal, pois não confia mais no sistema atual. Um paralelo com o golpe militar de 64 também foi feito por alguns dos participantes. Nós ganhamos em 64 e ganhamos hoje de novo, disse um deles em vídeo. O que foi 64? Foi um golpe de Estado. Tudo isso está provado, isso está gravado. Em depoimento, outra pessoa reiterou que o objetivo era que as Forças Armadas assumissem o poder, igual aconteceu no ano de 64. E aí, outro diz, tal de Osni Cavalheiro, a intenção de destruir o patrimônio público, por exemplo, foi celebrada. Disse o tal Osni: nós vencemos a guerra, estamos aqui no Congresso, estamos aqui no Senado, tomamos, vencemos, quebra tudo, quebra aí, é guerra ou não é? Disse, acrescentando: estamos aqui dentro do Congresso, tomamos conta, já quebramos porque nós temos que quebrar mesmo. Em depoimento, ele disse que entrou no Palácio Planalto apenas para se proteger das bombas lançadas pela Polícia Militar. Quer dizer, mesmo tendo um áudio, ele dizendo o contrário disso, ele agora diz
que só entrou no palácio para se proteger das bombas da PM. E tem isso gravado, não é? A maior pena até agora, do 8 de janeiro, foi para José Paulo Afonso Barros, condenado a 17 anos e meio de prisão. Ele foi identificado por meio de uma câmera de segurança como a primeira pessoa que entrou na chapelaria do Congresso logo após quebrar a vidraça. E ele alegou que não danificou nenhum bem público e tem imagens dele danificando muitos bens públicos. Em alguns casos, material genético dos manifestantes foi coletado e utilizado para comprovar que eles estavam nos prédios. Muito bem, o líder do PL na Câmara alega imunidade parlamentar para não responder a Dino. Veja, ministro do STF, um deputado inquirido sobre fala sobre romper acordo e não dizer onde foi gasto o dinheiro das emendas, diz que não vai responder. Ou seja, quando a Polícia Federal faz um relatório informando para o Supremo Tribunal Federal que existe um plano de golpe continuado, um golpe em curso, é porque realmente tudo converge para essa conclusão. O Flávio Dino, inclusive, citou isso, como eu mostrei no domingo, ontem, nas falas, na conclusão, aqui a conclusão do seu voto para rejeitar a ação da Câmara, e vale ler de novo quantas vezes for necessário para que se veja que está sendo denunciado e está sendo colocado em prática um julgamento para mostrar para o país que essa gente ainda quer dar golpe. Lembro que as funções típicas de cada poder devem ser prestigiadas, enquanto que funções atípicas, em face da nota de excepcionalidade, exigem sempre interpretação restritiva. Nesse contexto, é evidente que o Congresso Nacional exerce funções de julgamento, em alguns casos, adstrito, contudo, à responsabilidade político-administrativa. Incursões na seara da aplicação do direito penal e processual não constituem função típica do Poder Legislativo em nenhum país do mundo. Ou seja, o Congresso quer, basicamente, determinar quem o Poder Judiciário vai condenar, se pode condenar, se não pode condenar, está querendo determinar o que o Poder Judiciário vai fazer. Sendo que são parlamentares que têm um mandato efêmero, um mandato de 4 anos. Depois de 4 anos ele não é mais nada. E ali você tem juízes de carreira com mandato vitalício que estão sendo submetidos a um sujeito qualquer que gravou um vídeo fazendo algum malabarismo aí, conseguiu se eleger sabe lá como e quer retalhar o judiciário e reformar decisões do judiciário e impedir decisões do judiciário. O Flávio Dino disse o seguinte: somente em tiranias um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar as leis, elaborar um orçamento e executar diretamente o orçamento. Porque hoje, quem tem o papel de executar o orçamento, ou seja, fazer os gastos, né? O Congresso aprova, elabora um orçamento junto com o governo, e aí o governo vai decidir, olha, eu vou botar dinheiro nisso, eu vou botar naquilo. Hoje não. Uma parte enorme, dezenas de bilhões de reais, está na mão dos deputados e senadores. E isso sem nenhum tipo de controle, porque eles aprovaram um negócio chamado orçamento secreto, que o deputado não é obrigado a dar satisfação para ninguém sobre aonde ele gastou o dinheiro. E aí você tem o exemplo disso, o líder do PL na Câmara, o partido do Bolsonaro, alegando que não vai dizer onde ele gastou nada ou o que ele vai fazer. Então aqui você tem um relatório da Polícia Federal que fala da expectativa de permanência no poder. Nesse relatório, com provas de tudo, esse relatório ele mostra que há um plano de continuar. Veja só, tudo isso aqui está provado, está na mão do Supremo, e mostra que há um plano para continuarem no poder, e esse plano continua em curso, não acabou ainda. Então, minha amiga, meu amigo, o Brasil está sim correndo risco de golpe e alguma coisa precisa ser feita
porque essa gente não está brincando. A Polícia Federal já passou todos esses dados para o Supremo, é por isso que o Supremo Tribunal Federal está unido, mas a expectativa e a desconfiança das autoridades policiais é de que tem mais gente envolvida nisso. E se você olhar a miniatura, a imagem feita para este vídeo, você pode ter uma ideia do que é que está acontecendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.